minhas queridas! É para vocês acordarem, hein? Pra vocês ficarem atentos aí, hein? Um exercício de mecânica dos sólidos, um exercício de resistência dos materiais, hein? Um exercício agora do Hibbeler. Exercício 1.21. O que o exercício nos fala? Vamos lá, vamos esquematizar ele, hein? O guindaste de tambores suspende o tambor de 2,5 kN. Então a gente tem um guindaste exclusivamente para tambor. Repare que isso aqui é um tambor. E ele suspende 2,5 kN. O pino de ligação está conectado à chapa em A e B. Então repare que o pino de ligação está conectado à chapa em A, ao ponto A aqui, ó. Ponto A e o ponto B, ponto A e ponto B, hein? A ação de aperto sobre a borda do tambor, a ação de aperto sobre a borda do tambor é tal somente forças horizontais e verticais. Forças horizontais e verticais e são exercidas sobre o tambor no ponto G e no ponto H. Está mostrando que essa estrutura toda ela vai ter um contato direto com o tambor exclusivamente pelo ponto G, exclusivamente aí pelo ponto H. Continuando. Determine as cargas internas resultantes na seção transversal que passa pelo ponto I. Então, dados, agora nós temos um PEDSE. PEDSE, o que o problema está querendo? Qual que é o objetivo a ser buscado? Está pedindo para nós determinarmos as cargas internas resultantes que passam pelo ponto I. Então é isso que está pedindo. Ó, beleza, quais são as cargas internas resultantes que passam por este ponto? O ponto I está aqui, ó, pessoal. Ó. Colocar ele até de vermelho, ó. Destacar ele, ó. Ó o ponto I aqui, ó. O ponto I está aí. Então o que está querendo? Está pedindo para nós determinarmos as cargas internas que passam pelo ponto I. Provavelmente ali deve ser um ponto, ali deve ser uma barra no qual ela deve ter uma solicitação maior, ou um ponto crítico, enfim. Ou simplesmente eles querem determinar quais são as cargas internas naquela barra, né, nessa barra EC aqui, né, no qual o ponto I está inserido. Então eles estão precisando ao determinar tipo de material, ou ver a estrutura, enfim. Não nos cabe a nós, mas cabe a nós calcularmos, hein? Então, dados, PEDS, o croquis já está pronto aqui, né? Então, seguindo lá a nossa metodologia para resolução de problemas, é dados, PEDS, croquis. Croquis no desenho representativo. Repare que depois, dados, PEDS, croquis, fórmulas. A gente tem que entender ou tem que determinar as fórmulas que nós poderemos utilizar para resolver os exercícios, hein? Fórmulas. Mas para isso é muito importante que nós entendamos qual é o objetivo da questão, o que a questão está pedindo. E a questão está pedindo para nós calcularmos as cargas internas. Cargas, hein? E o que é carga? Bom, repare, toda vez que o problema, uma questão, pede para nós determinarmos as cargas, nós estamos falando de força, as forças atuantes naquele determinado ponto, neste caso é o ponto I, e também os momentos, hein? O momento atuante naquele ponto, ok? Se eu tiver, a gente tem que calcular forças e momentos. Maravilha? Para isso a gente precisa saber como é que a gente calcula força e como é que a gente calcula momento, né? Pela segunda lei de Newton relacionada ao movimento, nós sabemos que força, ou somatório das forças, ou força resultante, é igual a massa vezes aceleração. Maravilha! E outra coisa, a gente tem que calcular o momento. Opa, momento. O que é momento? Momento, também chamado de torque, nada mais é do que força vezes distância, tá? Momento é igual a força vezes distância. Então é isso que nós estamos
que está sendo solicitado para nós. Só que no ponto I. Continuando, até agora a gente nem está resolvendo, a gente está esquematizando, a gente está preparando o exercício, hein? Dados, PEGs, desenho representativo, fórmula, hipótese. Vamos ver as hipóteses desse problema, hein? Ó, hipótese, vamos ver quais são as hipóteses. Hipóteses. Bom, repara o seguinte, pessoal. Toda vez que a gente está falando ali de um problema muito focado aqui em resistência dos materiais, neste caso mecânico, a gente tem que olhar a nossa estrutura. E repare que a nossa estrutura, essa ponte, esse guindaste de tambores, ele está estático. Ou seja, está parado, ele está em equilíbrio. Então, como hipótese, o que a gente vai adotar? A gente vai adotar que o nosso corpo, esse guindaste, né? O corpo está em equilíbrio. Sensacional, Helder. Beleza, o corpo está em equilíbrio, ele não está se movendo, não tem movimentação atuando sobre ele, não está se deformando, aparentemente, que significa que ele está em equilíbrio. Isso mesmo. E o que significa falar que um corpo está em equilíbrio? Toda vez que a gente fala que um corpo está em equilíbrio, nós temos que o somatório das forças é igual a massa e aceleração? Claro que não, hein? Aqui é quando o corpo está em movimento. Se o corpo tem equilíbrio, o somatório das forças, neste caso, vai ser igual a zero. O corpo não está estático? Por o corpo estar estático, o somatório das forças é igual a zero. Por o corpo também estar estático, em equilíbrio, nós temos que o somatório do momento também vai ser igual a zero. Bonito isso, hein? Então, dados, PEGs, croquis, fórmula de hipótese, solução. Agora a gente vem com a solução. Repara que a gente estava, até agora, a gente estava preparando o exercício. Mais do que isso, preparando o nosso pensamento para a gente tentar predizer como é que a gente vai resolvê-lo. Para isso, é sempre bom, neste momento, a gente ir o quê? A gente ir para o nosso croquis. Para quê? Porque aqui a gente vai conseguir visualizar. Olha, beleza, eu tenho uma estrutura monstruosa. Essa parte aqui em verde, ó. Em verde é o tambor. É o tambor, ó. Então, ele aqui é o objeto a ser movimentado, tá? O restante tudo é a nossa estrutura. E a gente consegue perceber, pessoal, que a nossa estrutura ela é simétrica, né? O que acontece do lado direito acontece do lado esquerdo. Olha, nós temos sempre barras parecidas, com ângulos, direções, ó, 60 graus parecido, então é simétrico, né? Então a gente tem o que acontece com esforço, acontece do outro lado. Bom, o que está pedindo para nós? A gente está pedindo para determinar forças e momentos no ponto I. Forças e momentos no ponto I. Olha o ponto I aqui. Então, toda vez que a gente vai fazer um exercício de mecânica de sólidos, resistência dos materiais, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer o diagrama de corpo livre. E como é que a gente faz o diagrama de corpo livre? Ora, a gente tem que analisar a estrutura, né? A nossa estrutura. Repara que está falando para a gente determinar o ponto I. O ponto I, ele está contido na barra CE. Olha, está contido na barra CE. Ele está ali dentro dessa barra CE. Então, na hora que a gente for fazer a análise, olha, eu vou fazer a barra CE. Olha, barra, daqui é o ponto C. E vou até o E? Não, porque está pedindo até o I, né? Então eu vou fazer aqui, ó. O ponto C está aqui para a gente se identificar. E o ponto I está aqui, ok? Então, do ponto C ao ponto I. Eu estou pegando essa parte aqui, ó, do C ao I. Deixa eu fazer ela aqui, ó, na estrutura só para a gente ver, ó. Achurei ela aqui, ó, do C ao I, ó. Essa parte que eu estou pegando, tá? Essa parte que eu estou fazendo a análise. Helder, por que você faz a análise dessa parte? Bom, porque está pedindo do ponto I, tá? Então, do C ao ponto I. E olha que interessante. Agora a gente tem que entender as cargas que estão atuando no ponto C e no ponto I, hein?
Repara o seguinte, pessoal, repara o seguinte. O que nós temos no ponto C? Porque daqui, olha, é o nosso foco, o nosso objetivo é esse aqui, ó. É o que está pedindo. É as cargas atuantes em I. Mas o que eu tenho em C? Repare que se a gente faz essa estrutura, ó, esse diagrama de corpo livre da parte aqui de cima, o que nós temos? Ora, nós temos uma força aqui, ó, por essa corrente aqui de 2,5 kilonewtons, né? Então tem uma força aqui em vermelho de 2,5 kilonewtons, ok? Todo mundo tá vendo essa força aqui, ó. 2,5, a força aqui, ó. 2,5 kilonewtons. Repare, pessoal, que aqui, olha, essa 2,5 kilonewtons, ela é uma força que ela está indo de baixo para cima, tende a suspender ao nosso corpo juntamente ali com o barril. E repare que a barra CA e a DB é uma barra e ela o quê? Ela tende a ter uma reação, ok? Ela tende a ser uma reação dessa força de 2,5 kN. Eu estou falando o quê? Eu estou falando que se 2,5 está de baixo para cima, a barra BD exerce uma força, representar aqui, ó, em azul, ó, de cima para baixo. E a barra CA? Ela é simétrica à barra BD, ela é simétrica, né? Então também vai ter uma força aqui apontado para baixo. Olha o que eu estou falando. Eu estou falando que eu tenho uma força aqui, que essa força aqui, ó, a tinta resolveu acabar agora, que maravilha. Mas essa é uma força que eu vou chamar ela de BD, que é da barra BD. E eu tenho uma força aqui, outra força de reação, que é a força CA, ok? Ficou claro para vocês? Espero que sim, hein? Espero que sim. Então, tem 2,5 kN para cima e como reação à nossa estrutura, a barra BD e a barra CA faz uma força no sentido contrário, hein? Ação e reação, hein? Em corpos diferentes, né? A força 2,5 está nessa chapa e a reação está em duas barras diferentes. Terceira lei de Newton relacionada a movimento. Maravilha, hein? Diante disso, a gente ainda tem o quê? Bom, a gente ainda tem um ângulo de 60 graus, né? Então, se a gente utilizar aqui o conceito de alternos internos, se a gente coloca aqui um eixo horizontal, aqui nós temos aí um ângulo de 60 graus aí dessa força FCA em relação aí ao eixo X. Isso é importante para a gente? É muito importante, hein? É importante em que sentido? Olha como que fica a nossa estrutura. A nossa estrutura, vou repetir ela aqui, ó, para ela ganhar espaço, olha. Olha aqui, ó, a nossa estrutura aqui, ó, no ponto C, ela tem essa força FCA, né? Ó, do ponto C tem essa força F da barra CA, ok? Isso é no ponto C. E o ponto I? Bom, o ponto I nós temos as nossas reações, as nossas cargas de apoio, né? E quais são? Bom, nós temos, repare, aqui eu tenho uma força, ela está verticalmente indo de cima para baixo. Então eu vou colocar que eu vou ter uma força em I vertical aqui, ó, força vertical em I, que eu vou adotar ela, que ela está de baixo para cima, ok? Uma resultante da componente FCA em Y, né? Repare que a força FCA, ela tem uma componente em X, que está da esquerda para a direita. Então eu vou considerar aqui, olha, que eu tenho uma força em X da direita para a esquerda. O contrário deve ser, ó, força em X no ponto I, ok? Força vertical no ponto I. E repare que aqui, olha, eu tenho determinado a força FCA, ela faz um momento em I, né? Ela faz um momento aqui, ó, no sentido horário, né? Ela faz um momento no sentido horário. Eu vou supor, não sei se vai estar certo ou não, que aqui vai ter um momento
no sentido anti-horário. Se por algum acaso, momento em I, no sentido anti-horário. Se por algum acaso a minha suposição estiver errada, não vai ter importância, né? O sinal da questão, o resultado da questão, ele vai me mostrar. Se o sinal for positivo, minha suposição está certa. Se for negativo, é no sentido contrário. Mas o raciocínio é o mesmo, né? O raciocínio é o mesmo. Sensacional. Então, repare o seguinte. Nós temos aqui a força FCA, que dá para ser calculada, né? Aqui a gente consegue calcular. Aqui a gente tem... Olha aqui que bonito. Nós temos aqui o sistema, a barra CI, e essa barra CI, ela tem 4 incógnitas. São elas: momento em I, força vertical em I, força horizontal em I e essa força da barra CA. E, pela nossa hipótese, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer o equilíbrio, né? Ó, tem equilíbrio, então a gente vai ter que fazer o somatório das forças igual a 0 e o somatório dos momentos é igual a 0. Opa! Se a gente vai ter que fazer que o somatório das forças e momentos é igual a 0, beleza. Aí vem a pergunta, em relação a que ponto que a gente vai fazer isso? Bom, é bom a gente ter um conceito teórico que quando a gente faz o somatório de forças e momentos, o somatório das cargas em um determinado ponto, a gente ignora as forças atuantes naquele ponto. Eu estou querendo falar o seguinte, pessoal. Está em equilíbrio, né? Se eu fizer somatório das forças no ponto I igual a 0, ponto I é o ponto pedido, I igual a 0, eu não vou considerar as forças Fx e Fy neste ponto. Que para nós é muito bom, são duas incógnitas. E se nós fizermos o somatório dos momentos igual a 0 no ponto I, a gente não vai precisar, a princípio, saber esses valores no ponto I. O que é muito bom, hein? Então, como é que fica, pessoal? Se a gente faz essa análise, fica da seguinte maneira. A gente viu que a força em I, ela tem duas componentes, em X e em Y, que eu chamei aqui de vertical, tá? Então, nós temos, então, ó, somatório das forças em X é igual a 0. Isso porque o corpo tem equilíbrio. Lembrando que o somatório das forças em X no ponto I é igual a 0. E eu faço a pergunta para vocês. Que forças atuantes nós temos nesse sistema? Bom, em relação ao eixo X. Olha, no eixo X, e se nós considerarmos nosso sistema de coordenadas desse, ó, Y vai ser positivo de baixo para cima, X vai ser positivo da esquerda para a direita, ok? Esse vai ser o nosso sistema de coordenadas. Isso que a gente está determinando que vai ser positivo e quando vai ser negativo. O X, então, a gente está falando que vai ser positivo da esquerda para a direita. Repare, a força FCA, ela tem uma componente em X, né? Ela tem uma componente em X. Repare o seguinte, ó, fazer aqui, ó. Vou fazer aqui de verde, olha. Eu tenho aqui, ó, o FCA, uma componente, ó. Uma componente FCAX. Eu tenho uma componente em X. Aqui, ó, nós já sabemos que nós temos um ângulo de 60 graus, né? Então, repare que quando a gente falar do somatório das forças em X igual a 0, para a nossa estrutura, o que a gente vai ter? Vai ter o FCA, que está no mesmo sentido do eixo X, então vai ser um valor positivo, então vai ser mais FCA. Mas repare que o FCA é essa força em vermelho, a gente quer somente as componentes em X. Então, vai ser FCA seno, cateto oposto. Então, deu o FY. Então, vai ser FCA cosseno de 60 graus. A componente em X da força FCA. Ok? Tem mais alguma força em X? Temos, olha aqui, o FXI. Inclusive, ele está no sentido contrário, né? Ao determinado. Se ele está no sentido contrário, vai ser menos FX no ponto I.
não tendo mais nenhuma força em relação ao eixo X, nós temos isso tudo é igual a zero. Sinal negativo, passa para o outro lado, fica positivo. A força no ponto I da componente X fica igual, então, a FCA cosseno de 60 graus. Achamos a primeira carga lá no ponto I. Só que repare que aqui, olha, eu ainda não calculei a força FCA, a força relacionada à barra CA, né? Então eu vou ter que calcular, hein? Vai ser fácil, hein? Mas vamos continuar a equação de equilíbrio e depois nós voltamos. Se já fizemos somatório das forças em X igual a Y, igual a zero, agora a gente faz somatório das forças em Y no ponto I. Isso tudo tem que ser igual a zero. E a gente vem, beleza, mas quais forças estão atuantes no eixo Y? Vem cá, pessoal. Olha no eixo Y. Nós temos a componente da força FCA. FCA em Y, e repare que o Y para nós é positivo de baixo para cima. Ó, o Y é positivo de baixo para cima. Então o que nós temos? O FCA, a componente Y dele, está de baixo para cima e não de cima para baixo. Então eu vou ter um valor negativo aqui, ó. Vou ter um valor negativo referente à componente da força da barra FCA, ok? E a gente vai trabalhando só com a parte em Y. Y é seno, né? Seno do ângulo é cateto oposto. Olha o cateto oposto disso aqui, ó. Olha o cateto oposto aqui, ó. Como é que você sabe? Ó, o seno está aqui, ó. O ângulo está aqui, ó. O ângulo está aqui. O oposto é o que está à frente. Então vai ficar FCA vezes seno do ângulo. Neste caso, o ângulo é 60 graus. Temos mais alguma força em Y? Temos mais uma força em Y, que eu chamei aqui de força vertical em Y, né? Que é o que eu chamei, força vertical em Y. E ainda coloquei ela apontando para cima. Opa, apontando para cima é positivo. Então, mais F, força vertical no ponto I. Temos mais alguma força? Não temos. Então, tudo isso aqui é igual a zero. Ok? Então, o que nós temos? Nós temos que a força vertical em I, ou a força vertical, a força em Y e I, é igual a, aqui está negativo, passa para o outro lado positivo, FCA seno de 60 graus. Ok? Seno de 60 graus. Olha que bonito. Seno de 60 graus. Novamente está aparecendo o FCA, hein? Vamos ter que calcular essa força da barra CA. Terminei a equação de equilíbrio. Somatório das forças é igual a zero. Agora precisamos fazer o somatório dos momentos igual a zero. Então agora nós temos que o somatório dos momentos no ponto I é igual a zero, hein? É igual a zero. Vamos lá. No ponto I. Lembrando, pessoal, conversão. A conversão nós temos sentido anti-horário e sentido horário. Isso não é vocês que escolhem, não. Já é convencionado. Que convenção é essa? Momento no sentido anti-horário, positivo. Horário, negativo, tá? É convenção, tá? Então, se o momento estiver no sentido anti-horário, ganha o sinal, o sentido positivo, e anti-horário negativo. Vamos ver aqui. Bom, nós já temos o momento em I, né? O momento em I, nós determinamos, ou supomos, né? Uma suposição, que ele está no sentido anti-horário. Olha, o momento em I aqui, olha. Vou fazer em preto aqui, ó. Momento em I, é o momento em I. Nós supomos que ele estaria nesse sentido aqui, ó. Opa, nesse sentido, anti-horário é positivo. Então, eu vou colocar mais um momento em I. Ok? Beleza, professor. E aí, Helder? Temos mais algum momento? E a resposta é sim. A força FCA, ela faz o momento em relação ao ponto I. Por quê? Repare que a força FCA, ela tem uma componente em X e em Y.
A componente Y, esse FCI, FCAY aqui, olha, a componente Y, olha que é a componente Y. A linha de ação dela está no ponto I. Como o momento é força vezes a distância, ela não tem distância. A distância vai ser igual a zero, né? A linha de ação aqui, ó, passando no ponto I. Opa, é zero, então não tem. Mas a força relacionada a X, olha, a força FCAX aqui, ó. Essa daqui, ó. Aqui, ó. Vou estar aumentando ela, ó. Tá vendo, né? Fica até grande, ó. A FCA em X, ela exerce o momento. E repare que essa força, ó, fixei a barra no ponto I, aqui, ó, vem cá, fixei a barra no ponto I, eu tenho uma força em X indo para minha direita, hein? Indo para a direita, ó. Então ela tem a tendência dela fazer, ó, opa, ela tende a fazer um momento no sentido horário. Olha aqui meu dedo, ó, da componente FCAX, ó, no sentido horário, horário negativo. Então ficou menos FCA somente a componente em X. X é cosseno vezes cosseno de 60 graus. Ok? Temos mais algum momento? Não. Temos mais alguma força que exerça momento? Não. Então isso tudo é igual a zero. Nós temos então que o momento em I é igual a força da barra CA vezes o cosseno de 60. Ok? Olha que bonito. Fácil, muito fácil por enquanto, né? Agora a gente só tá faltando uma coisa, porque a gente tá pedindo pra gente calcular as forças e momentos no ponto I. Força em X no ponto I, força vertical em I, força vertical no ponto I e momento no ponto I. Mas ambas, todas elas, estão em função de uma força FCA. Olha essa força FCA aqui, olha. A força FCA. Repara o seguinte, eu vou redesenhar aqui, ó, vai ter espaço, hein, ó. Ó, eu vou redesenhar a nossa análise, olha. A gente tem a força de 2,5 vezes 10 a terceira, isso newtons, né? Newtons. Então a gente tem essa força aqui, deixa eu deixar ela mais bonitinha, ó. Então a gente tem essa força 2,5 vezes 10 a terceira. E a gente ainda tem a força lá, que a gente está querendo e sabemos que ela é simétrica à força BA, a força FCA. FCA. E aqui nós temos aqui um ângulo de 60 graus, né? Um ângulo de 60 graus. Repare o que a gente está querendo. Bom, a gente está querendo achar a força FCA, né? A força FCA. Para nós aí, a gente está querendo determinar a força FCA. Como é que a gente faz? Ora, nós temos duas forças, né? A força de 2,5 vezes 10 a terceira newton é a força FCA. A nossa ideia é o quê? Bom, já que eu tenho duas forças, uma puramente no eixo Y, que é a força 2,5 kN, e a outra FCA, que eu tenho componente em X ou em Y, a gente vai supor a nossa hipótese. A nossa hipótese tem equilíbrio. Então eu vou fazer que o somatório das forças, isso tudo é igual a zero. Aí alguém pode falar, beleza, Helder, mas é o somatório das forças em X ou em Y? Vem cá, pessoal. 2,5 está puramente em Y. Então o somatório das forças em Y é igual a zero. Se a gente adota lá que o nosso termo de coordenada, o eixo Y é de baixo para cima como positivo, o que nós temos? Nós temos que 2,5 vezes 10 a terceira, 2,5 kg positivo, menos o FCA, a componente em Y. Y é seno, né? Cateto oposto ao seno de 60. O seno, cateto oposto, é esse daqui, ó. O oposto ao ângulo é esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Então, vezes seno de 60 graus. Tem mais alguma força em Y? Não. Então, isso tudo é igual a zero. Isso tudo é igual a zero.
uma equação, uma incógnita. Olha como é que ficou. Está negativo o FCA, ficou assim, ó. FCA seno de 60 graus é igual a 2,5 vezes 10 a terceira. Então, nós temos que FCA é igual a 2,5 vezes 10 a terceira. Está multiplicando, passa dividindo. Seno de 60 graus. Ok? Seno de 60 graus. Mas separa uma coisa. A força 2,5, presta atenção nisso, A força 2,5 N, ela tem a reação, que é a reação da barra CA e da barra BD. É simétrico, não é? Sim, é simétrico. O que acontece em um, acontece em outro. Significa, então, que essa força de 2,5 kN, ela está dividida pelas componentes de FCA e FBD. Então, repare que eu fiz só da FCA. Temos a FCB aqui também, olha. Fazer aqui em verde, ó. Temos a força FBD. Então, significa que essa resultante aqui da força 2,5, ela não é somente para um lado da barra, mas sim para os dois. E os dois são iguais. Então, nós temos que isso tudo multiplicado por 2. Olha que bonito. 2 porque é simétrico e temos a barra AC e a barra BD. A força de 2,5 kN é dividida similarmente, igualmente, entre essas duas forças. Por isso que essa força FCA é a mesma que a força FBD. Se é a mesma, eu multiplico por 2. Então aqui nós temos que a força CA, uma equação, uma incógnita, vai dar aproximadamente, a resposta tem que ser dada em newtons, né? Já que a gente está falando no sistema internacional. Vocês fizeram aí, pessoal? Tem gente aqui online. Dá quanto? Quanto? 1,443. Mas isso deve ser quilo, hein? Vezes 10 a terceira newtons, ok? Achamos a força FCA, então agora sim, só basta nós jogarmos aí nas equações, ok? Que nós já determinamos. Olha que bonito, hein? Exercício fácil, né? Exercício, querendo ou não, um pouco assustador pelo desenho, mas a linha de raciocínio é muito, muito fácil, hein? Pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. Por falar curtido, curte o canal e mais do que isso, hein? Se inscreva no canal para a gente conseguir estar fazendo vídeos aí pelo celular, onde que a qualidade é muito boa, hein? O pobre professor ainda não tem uma GoPro, uma câmera muito boa para fazer as gravações. A internet já não é muito boa, então custa subir os vídeos. Então já se inscreva aí que eu já consigo fazer a gravação pelo celular e já faço várias lives resolvendo os exercícios que vocês quiserem. Grande abraço, fiquem com Deus e beijo do Helder. E aí, turma, o que vocês acharam?